Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2020 da EZTEC. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugazza, diretor financeiro de RI, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Emílio, o senhor pode prosseguir. Excelente, muito obrigado, muito boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa 52ª teleconferência de resultados referente ao nosso primeiro trimestre de 2020. Estão também aqui comigo nosso presidente, CEO da companhia, Flávio Ernesto Zarzur, e o nosso diretor, vice-presidente, diretor de incorporação e de novos negócios, Silvio Ernesto Zarzur, que vão contribuir aqui na nossa sessão de perguntas e respostas. Eu vou fazer a apresentação agora, liberando para perguntas logo na sequência a todos. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de destacar é a página 3, senhores, onde a gente consegue ter uma ideia geral dos acontecimentos agora do nosso primeiro trimestre de 2020. Do ponto de vista operacional, alcançamos 564 milhões de reais em lançamentos, com 455 milhões de reais em vendas líquidas, e conseguimos atingir com aquisições durante o trimestre, um banco de terrenos da ordem de 7,9 bilhões de reais em VGV. Importante mencionar do lado financeiro da companhia, de resultados financeiros da companhia, que a margem bruta fechou o primeiro trimestre em 40,6%, atingindo um lucro bruto de 101 milhões de reais, e a margem líquida 31,1%, com lucro líquido para começar o ano de 2020 em 78 milhões de reais. Em termos de posição de caixa, conseguimos ter a geração de caixa de 1 milhão de reais, o que logo à frente os senhores entenderão que é uma vitória dado o quanto fizemos de investimento ao longo do trimestre, fechando com um caixa líquido da ordem de 1 bilhão 267 milhões de reais, além de recebíveis performados de 552 milhões. Destes recebíveis performados, 514 milhões são recebíveis já com alienação fiduciária, que nos rendem IGP mais 10 ou IGP mais 12 ao ano. Temos também, durante o período, aí pouco depois da nossa divulgação de resultados, a aprovação de um programa de recompra de até 10% do nosso free float para ser utilizado em 90 dias. Gostaria de deixar, para fechar este slide, uma menção a respeito de eventos subsequentes que tivemos. O primeiro deles, importante, mencionar uma readequação na composição da nossa diretoria estatutária, onde o senhor Silvio Ernesto Zarzur passa a acumular os cargos de diretor vice-presidente de incorporação e novos negócios, posição em que, no operacional, no dia a dia, ele já vinha há muitos anos contribuindo para esta área, para a área de novos negócios. Dado o fato de que somos uma companhia que já está preparada para um longo ciclo de lançamentos, onde nós temos aí 8 bilhões de reais em terrenos em caixa, temos agora uma reflexão mais aprofundada de mudança no formato das nossas aquisições, reflexões a respeito do que deve ser de fato realizado e, portanto, tomamos a decisão, o doutor Silvio tomou a decisão de assumir essa área de novos negócios, acumulando com as demais áreas que já é de tradição de seu trabalho na companhia. Como uma segunda mudança que tivemos também anunciada nos últimos 2 dias, já não é de hoje que havia uma reflexão sobre a necessidade de termos novas representações dentro do nosso conselho de administração. E agora, mais do que nunca, no sentido de melhorar a reflexão sobre o ambiente que estamos vivendo, as estratégias que a companhia vai adotar. E foi nesse sentido de pensar em trazer alguém para dentro do Conselho de Administração com experiência complementar à experiência dos atuais membros, que elegemos o senhor Luiz Prete, ex-presidente da Cargill e presidente do Conselho de Administração da Votorantim Cimentos, como mais um de nossos conselheiros independentes, fechando a trinca com o senhor Mário Marise e com o senhor Nelson Bastos. Gentilmente, neste período, os senhores Flávio Ernesto Zarzur e o senhor Marcelo Ernesto Zarzur cederam lugar dentro do Conselho de Administração, até mesmo no sentido de não incrementarmos custos durante esse período desnecessários. Então, houve uma troca, isso não muda em absolutamente nada
a união e o preparo, a dedicação que essas pessoas estão realizando para a companhia. Isto faz, obviamente, com que essa diretoria e esse conselho estejam mais unidos e preparados do que nunca para enfrentar estes novos tempos de alguma incerteza. Senhores, dito isso, eu gostaria de passar para o slide número 4, o slide que fala do nosso Land Bank, como primeiro dos itens operacionais. Nosso Land Bank termina o primeiro trimestre de 2020 com 7,9 bilhões, resultado, então, de termos lançado praticamente 600 milhões durante o primeiro trimestre, mas também de termos adquirido algo próximo de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Essas aquisições passam por terreno na zona norte de São Paulo, ali na região da Parada Inglesa, passa pela consolidação no nosso balanço do terreno da IBM, passa também por uma aquisição que fizemos de terreno na região da Vila Prudente, na região da Avenida Anhaiamelo, sem contar alguns incrementos de terreno que já possuíamos na região ali da Vila Mariana, na região da Borges Lagoa. Importante mencionar também que fechamos e consolidamos no nosso balanço a aquisição de mais de 22 mil CEPACs da Operação Urbana Água Espraiada, CEPACs estas que, de fato, nos auxiliarão à aprovação de projetos de terrenos que temos naquela região, compradas a um valor que realmente faz com que esses lançamentos se tornem bastante competitivos ao longo do tempo. Para o segundo trimestre de 2020, nós já mencionamos nesse slide que temos praticamente 500 milhões em opções e aquisições. A verdade é que durante o mês de abril nós já consolidamos estas opções que tínhamos, elas já fazem parte da companhia, então no segundo trimestre nós já podemos contar com um Land Bank da ordem de 8,4 bilhões de reais. Terrenos esses consolidados na região da Moca, terrenos que vão produzir lançamentos de boa magnitude, de tipologias de apartamento que são a especialidade da companhia. Dito isso, passando agora para o slide da página 5, falamos um pouco dos nossos lançamentos e vendas. Aqui eu gostaria de começar pelo lado direito do slide, onde a gente menciona nossas vendas brutas, terminando o primeiro trimestre de 2020 em 474 milhões de reais. Isto é feito por uma composição de 68 milhões de reais em apartamentos prontos, performados, 138 milhões de reais em apartamentos em construção, em obras, e 268 milhões de reais em vendas de lançamentos, de certa forma, mais de 60% disso vinculado ao nosso projeto Air Brooklyn, lançado na Avenida Santo Amaro durante o mês de fevereiro, que teve um sucesso de venda, sucesso esse que levou a uma venda no momento inicial da ordem de 60%. Distratos durante o período ficaram absolutamente em linha com alguma queda em relação aos últimos trimestres. Se vocês notarem, trimestres anteriores vindo aí na casa de 21, 22 milhões de reais. No primeiro trimestre de 2020 fechamos com 19 milhões de reais. Isso nos levando então a uma venda líquida de 455 milhões de reais. Venda esta que caminhava para ser uma venda histórica da companhia, superior inclusive ao quarto trimestre de 2019. Essa venda só foi interrompida porque logo após o carnaval já tivemos o efeito da pandemia. Se pudermos observar o lado esquerdo desse slide, ali a gente faz uma abertura dos lançamentos que realizamos ao longo dos últimos anos, desde 2016, e qual é a quantidade vendida em cima de cada ano de lançamento. Notem os senhores que 2018, por exemplo, nós já temos dos lançamentos realizados aproximadamente 76% vendido. Dos lançamentos de 2019, ou seja, o que fizemos recentemente no ano anterior, já temos mais de 60% vendido. Isso significa que a velocidade de vendas, comparado com 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, foi uma velocidade de vendas bastante superior, demonstrando a força que o mercado imobiliário vinha, a crescente que vinha, principalmente pós terceiro trimestre, segundo ou terceiro trimestre de 2019. Mudando agora, senhores, para o slide da página de número 6. Aqui eu gostaria apenas de demonstrar e ratificar a exuberância
do período em que vivemos. Aqui são os números vinculados aos últimos 12 meses, sempre o acumulado dos últimos 12 meses. Notem, os senhores, que fechamos o primeiro trimestre de 2020 em 12 meses, com 2 bilhões e 68 milhões de reais lançados para 1 bilhão 716 milhões de reais vendidos, com 88 milhões de reais em distratos. Veja que isso se mantém há pelo menos 3 ou 4 trimestres, como métrica de 12 meses. Ou seja, tudo muito equilibrado, demonstrando aí uma curva, uma ascensão vigorosa nos lançamentos, muito e completamente acompanhada por uma ascensão de vendas, o que, de fato, começou já a impactar nos nossos resultados positivamente. Vamos mudar agora para a página de número 7, onde a gente comenta a respeito do nosso estoque. O nosso estoque totaliza 1 bilhão 924 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020, sendo ele, em larga escala, concentrado na zona sul de São Paulo. Lembrando que na zona sul de São Paulo, a maior parte do estoque que temos é um estoque em obras, né? Ou seja, de empreendimentos lançados e que já começamos as obras. Estoque esse que ainda temos um período entre o lançamento e a entrega, um período de pelo menos, como média, pelo menos 2 anos para ser diluído ao longo do tempo. Quando eu olho, por exemplo, na cidade de Guarulhos, é importante mencionar a grande queda que nós tivemos ao longo dos últimos 2 anos. Queda essa em relação, por exemplo, aos empreendimentos Cidade Maia, Bosque, Parque Ventura, empreendimentos esses que estão nos oferecendo margens muito superior a 40%, empreendimento esse que vinha numa dinâmica e numa velocidade de vendas semanal que era crescente ao longo dos últimos trimestres. Vale mencionar que na cidade de Guarulhos, não obstante o estoque pronto que temos também um estoque ali em lançamento e construção. O nosso primeiro empreendimento, Minha Casa Minha Vida, da região metropolitana de São Paulo, ou seja, na cidade de Guarulhos, empreendimento esse que mesmo durante o período de pandemia, desde da metade do mês de março, permanece, segue vendendo unidades a uma média de 5, 6 unidades por semana, tendo acelerado para alguma coisa na casa de 10 a 12 unidades por semana nas últimas semanas. Muito importante ressaltar. E do nosso estoque comercial, por exemplo, a grande parte do nosso estoque comercial está na zona sul de São Paulo. Só que o mais importante, sempre mencionar e sempre lembrar, num período como esse, importantíssimo, que em larga escala, quase que 90% desse estoque localizado na Zona Sul de comercial é um estoque que está locado, está rendendo. Nós não estamos pagando condomínio, nós não estamos pagando IPTU e ele está rendendo aluguel para a gente, o que significa que esse estoque está sendo valorado a uma taxa que é muito superior ao CDI de hoje em dia. Senhores, mudando agora para a página de número 8, a página de número 8 fala dos lançamentos que fizemos no primeiro trimestre de 2020, lançamentos estes que somaram 564 milhões de reais, 3 lançamentos, começando logicamente pelo sucesso. Em metros quadrados foram 56% vendidos, em unidades foram 398 unidades vendidas registradas no nosso sistema, é o Air Brooklyn, um empreendimento de 364 milhões de reais, que já apontou no reconhecimento de resultado que fizemos no primeiro TRI, margem de 39%. E depois vamos comentar um pouco mais dos reflexos dessa margem a médio prazo. Na sequência, ressalto aqui para os senhores, Fit Casa Alto do Ipiranga. Este é o empreendimento Minha Casa Minha Vida, extremamente bem localizado na região da Avenida Nazaré, muito próxima da estação Alto do Ipiranga, da linha verde do metrô. Empreendimento esse que nos proporcionará, assim que conseguirmos reconhecer receita e resultado dele, margem superior a 40%, esse é um empreendimento Minha Casa Minha Vida. Com a dinâmica que já demonstramos, por exemplo, no Fit Casa Brás, temos a mesma dinâmica no PIN Internacional em Guarulhos, é o empreendimento que vai vendendo paulatinamente, pouco a pouco, conforme semana a semana nós vamos vendo unidades a serem consolidadas desse empreendimento. Zé Ibirapuera, um empreendimento lançado no olho da crise, né? Semana antes
praticamente uma semana ou duas depois do Carnaval, uma semana antes da decretação da pandemia, esse empreendimento estava sendo lançado. Ele não teve o tempo suficiente para ultrapassar este período de queda de confiança que vivemos. Mas é uma decisão da companhia a manutenção desse lançamento. São 120 milhões de VGV, mais de 40% de margem, mas a grande questão é que ele é um empreendimento extremamente bem localizado, um empreendimento localizado na Alameda dos Arapanés, com a esquina com a Rua Ibijaú, no coração de Moema, é o típico empreendimento que, no momento de retomada, é um empreendimento que vai fazer a diferença para investidores e usuários finais, por ser um empreendimento de categoria, pensado para um modelo moderno de vida, o que a gente vem classificando e caracterizando como Smart Living. Na página de número 9, a gente gostaria de ressaltar aos senhores aquilo que pensamos a respeito de uma possível saída desse momento em que nos encontramos. Não sabemos ao certo quando será o momento de lançamento desses novos empreendimentos. Acreditamos que estamos falando aí do terceiro ou do quarto trimestre de 2020, mas isso daqui, esses 3 empreendimentos já dá uma ideia do que estamos preparando para vir com força no final do ano de 2020. Começando aqui pelo empreendimento Fit Casa, Estação José Bonifácio. Ele é um empreendimento da Zona Leste, localizado ao lado da Estação José Bonifácio, da CPTM, um empreendimento 100% Exetec, 138 milhões de reais em VGV. Este foi um terreno escolhido e comprado pela companhia para o propósito final efetivo do Minha Casa Minha Vida. Empreendimento também, sem dúvida nenhuma, para ficar no mesmo patamar de margem que o nosso Fit Casa Brás, que o nosso Fit Casa Rio Bonito já estão oferecendo para a companhia. Um segundo empreendimento a ser ressaltado na região da Aclimação, empreendimento na Rua Armando Ferrentini. É um empreendimento de alto padrão, onde a Exetec detém uma participação de 50% nele. É a Exetec que fará a construção e a administração desse empreendimento. O VGV Exetec é um VGV de mais de 110 milhões de reais. Este também, como categoria, como qualidade de um empreendimento Exetec no alto padrão, um empreendimento que oferece mais de 40% de margem bruta. Para fechar o slide, um astro aqui do nosso banco de terrenos é o terreno da República do Líbano, esquina da Alameda dos Arapanés com a República do Líbano, em frente ao Clube Atlético Monte Líbano, um empreendimento que nós temos também 50% de participação, cuja participação da Exetec redunda num VGV da ordem de 186 milhões de reais, empreendimento à prova de crise, empreendimento à prova de incertezas, um empreendimento que oferecerá para a companhia, num patamar de preço da ordem de R$25 mil o metro quadrado, se fosse lançado por este valor, ofereceria margem bruta acima de 50% para a companhia. Essa também é uma grata e boa expectativa para o ano de 2020. Senhores, vou me transferir agora para os resultados financeiros da companhia, no slide da página 10, começando, então, pela nossa receita líquida, né? Muito importante ressaltar que os 250 milhões de reais de receita líquida que temos, em uma boa medida, é fruto do reconhecimento extremamente avançado das vendas que tivemos no Air Brooklyn. São 60 milhões de reais de colaboração do Air Brooklyn nesta receita de 250 milhões. Vamos lembrar a todos que essa receita ela é composta basicamente por 3 grandes coisas, né? A venda de imóveis performados, porque ela é uma venda cujo preço integral desta venda se reporta como receita. A venda dos empreendimentos em lançamentos, onde a gente reconhece a fração do terreno de uma vez só em cima da porção vendida daquele empreendimento. E, finalmente, a execução de obra que nós temos. Então, o que podemos esperar dos próximos trimestres, né? Se as vendas, por um lado, elas diminuem, por outro, a execução de obras estará trazendo a manutenção do percentual de completion, ou seja, o percentual de execução de obra, para que a gente continue vendo receita e, portanto, resultados sendo apropriados para a companhia.
No lado esquerdo do slide acima, a margem bruta e o lucro bruto. Aqui vale muito a pena ressaltar aos senhores a questão do próprio Air Brooklyn, que contribuiu com uma margem bruta de aproximadamente 39%. Estamos falando aqui, senhores, de um empreendimento que foi vendido de baixo para cima, foi vendido também, senhores, de tal forma aqui, uma parcela significativa de vendas com investidores ou usuários finais fizessem uma antecipação bastante agressiva das receitas deste empreendimento. Isso significa que, não, independente do fato da companhia pedir na sua tabela de vendas alguma coisa na casa de 35% a 40% durante o período de obra, este é um empreendimento que conquistou aí alguma coisa na casa de até 60%. Não obstante, nesse empreendimento já temos mais de 20 milhões de reais em caixa para ele. E obviamente que quando é feita essa antecipação, logo no momento da venda, na assinatura do contrato, é feito o ajuste a valor presente. Esse ajuste a valor presente é um desconto para essa antecipação pré-contratual e isto resulta, logicamente, numa margem menor logo no momento do reconhecimento. Por outro lado, ao longo do tempo, as unidades mais altas vão sendo vendidas e, não obstante a isso, o próprio INCC vai contribuindo na margem dos empreendimentos, levando, obviamente, a margem do empreendimento, que hoje é reconhecida como 39%, para casa dos seus 41% ou 42%. A segunda maior contribuição que temos, né, é o próprio empreendimento Cidade Maia, com 44% de margem bruta. Empreendimentos como Fit Casa Rio Bonito e Fit Casa Brás, com 46% e 44%, respectivamente. Empreendimento como Zé Pinheiros, com 47% de margem bruta. Diogo Ibirapuera, com 57% de margem bruta. Isso tudo nos remete ao que falaremos à frente sobre a margem bruta a apropriar. Senhores, em termos de despesas, as despesas comerciais e administrativas estão dadas de alguma forma aqui para um futuro não muito distante. Os senhores observem, começando aqui pela despesa administrativa, os 27 milhões de reais que consumimos no primeiro trimestre de 2020, em alguma medida, impactado este aumento de R$1 milhão em relação ao quarto TRI, um impacto em relação a já ajustes de remunerações feitos ao longo desse primeiro trimestre, dado o ciclo crescente que tínhamos no setor imobiliário. No entanto, no segundo trimestre, muito provavelmente, a gente já começa a ver uma retração dessa despesa administrativa, dado renegociação com fornecedores, que fizemos intensamente aí ao longo dos últimos 45 dias, e não obstante a isso, as próprias medidas de redução de salário e jornada que fizemos e algum ajuste na nossa própria folha de pagamento. Nas despesas comerciais, a situação não é diferente, né? Quando observamos o total da despesa utilizado para marketing stand durante o segundo trimestre e talvez em alguma medida no terceiro trimestre, essas despesas serão menores do que as despesas que vinham ocorrendo. Então nos fica aí muito mais proeminentes as despesas referentes ao carregamento do estoque ao longo do tempo. Então, é também de se esperar para os próximos trimestres uma queda de valor nominal nas despesas apresentadas. Mudando aqui, senhores, para a página número 11, falando um pouquinho do resultado financeiro da companhia do lado esquerdo, acima nesse slide. Nesse slide, o importante é ressaltar que os 37 milhões de reais que tivemos de resultado financeiro no primeiro trimestre é fruto, obviamente, em larga escala, da nossa carteira de recebíveis imobiliários de mais de 500 milhões de reais, ajustada por uma taxa de juros ofertada pela companhia na casa de 10% ao ano. Hoje a média dessa taxa na nossa carteira está em 10,42%, acrescido de um IGP que no período, para efeito desta carteira, foi de 2,70%, 2,7%. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre de 2019, onde observam só 9 milhões de resultado financeiro, aquilo foi fruto de uma deflação naquele período da ordem de 1,52%. Apenas para se ter uma ideia do que será esta carteira no segundo trimestre de 2020, já temos um impacto de IGP que nós teremos apropriado a essa carteira, que será aí da ordem de 1,71%. Senhores,
Do lado direito, a equivalência patrimonial. A equivalência patrimonial da companhia, do lado direito superior, é fruto dos empreendimentos que não consolidamos. Neste momento, a maior proeminência está, obviamente, no Reserva JB ou nos empreendimentos que temos na cidade de Osasco, referentes aos Jardins do Brasil. São empreendimentos hoje que, como sua média, oferecem para a companhia uma margem bruta da casa de 36%. Hoje nós temos apenas 8 milhões de resultado reconhecido, mas muito fruto ainda de que a execução de obra não estava impactando este resultado. A partir do terceiro trimestre de 2020, os senhores já verificarão um incremento nessa linha, fruto de execução de obra que já começamos no empreendimento Reserva JB na cidade de Osasco. Para o resultado apropriar, abaixo e à direita, aqui sim vale a menção de que a margem bruta de tudo aquilo que está vendido, mas não reconhecido ainda, por conta de não execução de obra ou por aguardando execução de obra, a margem bruta se encontra no nível de 44%. Quero lembrá-los, senhores, que o que impacta, um dos impactos a essa margem bruta sempre será o consumo de financiamento imobiliário. No entanto, devo lembrá-los que fechamos o primeiro trimestre de 2020 sem dívida de financiamento à produção. Isso significa que eu não tenho carrego mais de juros a ser mobilizado em cima dessa margem, desse lucro bruto. Então, a tendência para os próximos trimestres, enquanto não houver utilização de financiamento imobiliário, é de uma aproximação da margem bruta, hoje na casa de 41%, para os 44% em tudo aquilo que já está vendido. Com isso, senhores, fechamos esse slide falando de lucro líquido, um lucro que nos demonstra 78 milhões de resultado, um crescimento extremamente significativo em relação ao primeiro trimestre de 2019. Quero lembrá-los que o primeiro trimestre, em geral, são trimestres mais fracos historicamente, mas não obstante a termos crescido em lançamentos e vendas, crescemos em resultado também neste período. Então, muito importante mencionar que esses 78 milhões fecham para a companhia uma margem líquida da ordem de 31%. Na página 12, a gente menciona, apenas dá uma luz à nossa carteira de recebíveis performados. Nossa carteira de recebíveis fecha o primeiro trimestre em 514 milhões de reais, com 1.910 unidades sob administração da companhia. Esta carteira é uma carteira que está neutra praticamente dentro desse primeiro trimestre, composta por novas AFs originadas em larga escala até o mês de fevereiro, num total de 13 milhões de reais, uma apropriação de juros e correção monetária de 29 e um valor total pago da ordem de 44 milhões de reais. Senhores, nos movimentando aqui para o último slide, para deixar então agora a sessão de perguntas e respostas, eu falo apenas em síntese do nosso patrimônio líquido. Gostaria de lembrá-los que a companhia é uma companhia que fecha o primeiro trimestre de 2020 com um patrimônio líquido da ordem de 3 bilhões 888 milhões. Esse patrimônio líquido é composto por um total de ativos da ordem de 4,3 bilhões de reais. Esses 4,3 bilhões de reais, aproximadamente 1,3 bilhão de reais, são caixas e disponibilidades da companhia. Recebíveis performados, que podem ser securitizados, podem ter o conceito de caixa, inclusive, estão aí na ordem de 552 milhões de reais. O nosso estoque pronto, que hoje totaliza mais de 700 milhões de reais, tem um custo apropriado em balanço de 344 milhões de reais. Então, nem preciso dizer a vocês, os senhores sabem bem fazer essa conta. Nós estamos falando de quase 50% de margem bruta nesse estoque. E o Land Bank da companhia, fecha em custo de 903 milhões de reais para um total apropriado de VGV da ordem de aproximadamente 7,9 bilhões de reais. Então, todas essas compras feitas, esse giro que fizemos, essas últimas compras realizadas aí nos últimos 18 meses, compras muito fortes que a companhia fez,
na verdade, redunda numa participação aí de terreno sobre VGV da ordem de 13%. A força da companhia não se dá só nesses ativos, se dá também nos passivos da companhia. E totalizamos de passivos menos de 500 milhões de reais em passivos. Nada praticamente de financiamento imobiliário. Terrenos a pagar, terrenos adquiridos e que estão sendo pagos parceladamente, na casa de 145 milhões de reais, os 67 milhões que pagaremos de dividendos e outros passivos como fornecedores, folha de pagamento, custos de construção da ordem de 254 milhões de reais. Senhores, com isso, demonstrando a força da companhia, a força com que entramos neste ciclo e fizemos as nossas alterações societárias para dar mais força e união à companhia, eu encerro a apresentação passando aí a nossa sessão de perguntas e respostas com a participação dos nossos CEO Flávio Ernesto Zarzur e diretor vice-presidente Silvio Ernesto Zarzur. Muitíssimo obrigado. Obrigado, senhores. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione *1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Senhor Gustavo, por gentileza, pode prosseguir. Oi, boa tarde a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, em relação a... Vocês mostraram aqui, né, os próximos lançamentos que a companhia está mirando. Então chamou atenção aqui, quer dizer, que tem um empreendimento do segmento econômico, os outros dois de alto padrão Smart Living, né? A minha dúvida aqui é se, de fato, assim, além desses 3 empreendimentos, de fato o foco da companhia para esse momento pós-pandemia é ficar nesses 2 nichos aí, vamos dizer assim, nas duas pontas aí, tanto no econômico e no alto padrão, e deixar um pouquinho de lado a média renda, e se vocês também pretendem eventualmente voltar a lançar aí produtos de média renda mais no curto prazo, né? Entender um pouquinho como é que vai ficar essa dinâmica para frente. E a minha outra pergunta é um pouco em relação à carteira própria da EZTEC. Vocês podiam falar um pouco como é que foi a performance dessa carteira nesses últimos 2 meses? Porque olhando essa movimentação aqui que vocês abriram, quer dizer, parece que ela performou muito parecido com como era o histórico, né? Tanto do ponto de vista de originação, como de pagamento, etc. Então eu queria saber mais recentemente, aí, de repente, pensando nos últimos 2 meses, vocês viram algum tipo de movimentação maior do ponto de vista de inadimplência, de renegociação de algumas parcelas, ou até mesmo com a Selic muito baixa, alguém querendo fazer pré-pagamento, alguma coisa do tipo aí mais recente, que talvez não está tão claro aqui nessa figura do primeiro TRI. É isso. Obrigado. Boa tarde. Eu acho que eu vou responder. É o Silvio que está falando. Tudo bem? E é assim, esses empreendimentos são os que estão mais na mão para serem lançados. Eles estão mais prontos para serem lançados. O que não quer dizer que a gente vai lançar imediatamente quando acabar a quarentena. Isso não vai acabar a quarentena. De verdade, nós temos 9, 10 cantões abertos, que vão ser abertos de novo, né? A gente vai entender mais ou menos como é que está funcionando esse mercado como um todo, qual que vai ser o apetite do comprador, qual que vai ser a disposição dele para continuar a comprar. Eu lembro que o juros de aplicação financeira está rodando aí em 3,5%. Eu acho que vai ter bastante gente que tem economia, que vendo o dólar num preço desse, que enxergando o risco que correram na Bolsa, os prejuízos que eles acabaram, falar que todos tiveram na Bolsa, né? Eu acho que vai ter uma quantidade considerável de pessoas que deve ter interesse em voltar a comprar o imóvel. Agora, a gente tem que
tem que experimentar isso. Agora, com os plantões fechados, a gente tem vendido razoavelmente distribuído. Eu não posso falar que é razoavelmente bem, mas a gente tem vendido tanto no média renda, produtos mais atrativos como reserva lá de Osasco, como Guarulhos, lá o Cidade Maia, a gente tem vendido. O Cidade Maia está pronto, o reserva de Osasco ainda não começou a obra. Então, são produtos que estão vendendo bem para o cenário que a gente está. A gente tem vendido, tem tido procura também para alguma coisa de alto padrão, tem acontecido, e tem vendido também da mesma forma proporcional no baixa renda. Então a gente está enxergando, por enquanto, vamos falar, uma distribuição dos interesses de venda. É dificílimo para a gente, que é uma empresa que trabalha com muito marketing, a gente trabalha com muito corpo a corpo, bastante agressivo assim na venda. A gente trabalhar com os plantões fechados é bastante difícil. Foi um desafio complicado, e cada mês, por exemplo, esse mês aqui, nós devemos vender mais do que o dobro do mês passado. E está se apresentando assim. Por quê? Porque a equipe se ajustou, eles entenderam um pouco da mecânica de vender sem ter plantão, sido feito uma série de esforços de venda online, etc. E a empresa foi se acostumando com isso e melhorando o desempenho nisso, que esse foco para a empresa foi uma novidade, né? Então, é isso. A gente vai trabalhar, a gente vai experimentar todos os produtos. Nós temos todos já à venda. Nós temos tudo à venda. Vamos olhar, vamos ver o que está acontecendo a hora que abre o plantão. E, em seguida, vamos tomar a decisão dos lançamentos conforme a gente for enxergando o andamento do mercado. Conseguiu ainda compreender nem quando acaba a quarentena, nem exatamente quais são as consequências dela. O fato é que, de lá para cá, nós não compramos mais terrenos, aquelas compras que estavam sendo efetuadas, efetuando uma outra finalização de um terreno que já tinha sido adquirido vários lotes, adquirimos mais um. É uma coisa muito a conta-gota, muito pontual que nós fizemos. Nós estamos aguardando aí a abertura dos plantões, etc., para a gente ver como é que vai desempenhar o mercado. Acho que essa é a primeira posição. E a gente está fazendo um esforço muito grande de venda online e temos colhido frutos disso crescentes, né? Então, eu espero que não. Eu espero que a quarentena acabe esse mês. E para o mês que vem a gente possa abrir o plantão, mas que nós vamos estar mais preparados no próximo mês do que a gente está hoje para vender online, nós vamos estar muito mais. Eu acho também que essa estratégia de venda online, ela vem para ficar. Ela não vai ser a estratégia principal da empresa numa época normal, mas ela vem para ficar. Aprendemos muita coisa, investimos bastante nisso e temos condição de fazer disso uma parte do nosso negócio numa situação normal. A respeito da carteira de recebíveis, teve bastante. Os bancos anunciaram que iam reparcelar as parcelas para os compradores, a Caixa, o Banco do Brasil, até o Bradesco e tal. Eles falaram isso, né? Falaram que isentariam os clientes de cobrança nos próximos 3 meses, nos 3 meses a partir da pandemia, não sei. Essa foi a mensagem dos bancos. Nós tivemos bastante solicitação de renegociação. Nós praticamente fizemos muito pouca renegociação com adiamento total dos pagamentos. Ou nós exigimos o pagamento, por exemplo, de metade da parcela, ou muitas vezes até da parcela integral. Então a política nossa foi que nós não é que nós não negociamos, mas a ideia, eles estão morando num apartamento, eles estão usufruindo do bem, então pelo menos uma parte da parcela a gente receber. Agora, se aparece lá uma pessoa que tem um problema particular, o cara foi despedido, o cara tem um negócio que está fechado, ele tem uma loja, aí a gente tem analisado esses casos e quando não conseguimos mesmo fazer que ele pague nem parte, a gente tem prorrogado os pagamentos aí por 3 meses. Essa
É o ponto um pouco de gente, mas é muito pouca gente que apareceu para quitar. Então essa é a situação da carteira. Ela não está inadimplente, mas ela foi remodelada, vamos falar aí uns 25% dela, ela foi remodelada a forma de pagar de forma a terem pagamentos menores agora durante a pandemia. Alguma coisa como 25% da carteira. Acho que é isso. Não, e só para acrescentar no que o Silvio está falando, uma coisa que eu acho importante, a resposta da companhia foi bastante rápida, o atendimento foi para todos os clientes, foi personalizado, nós chamamos de volta toda a nossa equipe de renegociação e não é que a gente fez uma situação padrão, analisamos todos os casos e tudo que superintendentes e diretores analisaram caso a caso dos clientes. A gente não deixou, não é que foi feito uma fórmula padrão. E isso, a resposta rápida dá um conforto para eles, dá um norte. A pessoa sem resposta sofre mais. É isso também, só para acrescentar. Tá ótimo. Muito obrigado. Se eu puder só tirar uma dúvida em relação àquele primeiro ponto que o Silvio comentou, que as vendas estão bem distribuídas aí, né, entre todos os segmentos. A minha dúvida é se a estratégia comercial, vamos dizer assim, de vocês, ela segue também exatamente a mesma em todos os segmentos, ou vocês fizeram, vamos dizer assim, algum tipo de flexibilização ou de mudança de preço em algum segmento específico, ou se realmente tudo está performando muito parecido nas mesmas condições de antes? Eu vou falar assim, o preço líquido para a gente, ele ficou praticamente o mesmo. Porque nós fechamos plantões. Os plantões, eles consumiam, entre plantão, manutenção de plantão, atendimento, recepcionista, propaganda, limpeza, eventos em plantão, consumia aproximadamente 3,5% do valor de vendas. Nós praticamente zeramos a despesa de plantão, é uma limpeza, uma vigilância, e, na verdade, essa estratégia de vender online para a gente investiu números muito menores, porque a gente entendeu que investir em números muito maiores não ia ter resultado. Então, de forma que, no final, esse desconto que nós estamos, vamos falar, ofertando para os clientes agora na época de pandemia, ele está sendo compensado pela redução de despesas comerciais. Então, eu posso te falar que não vai dar 2% de diferença no preço líquido que sobra para a companhia disso. Uma coisa, vamos falar que a gente desse um desconto, vamos falar que o cara pagar 5% a menos, mas desses 5, 3,5% que era propaganda e marketing, nós não estamos gastando. Então, eu acho que isso não vai ficar assim fechado o plantão para sempre, né? Mas isso não vai refletir de forma negativa na nossa margem, é óbvio, com volumes muito, muito menores. Os volumes são muito menores. A gente está recuperando mais as vendas. Agora, esse mês, a gente deve conseguir vender alguma coisa como 8, 9 milhões por semana. Então, já começamos a fazer um pouquinho de espuma. Mas o mês passado foi mais difícil, em termos de volume. É isso. Acho que é um preço ok, o volume é que caiu bastante. Tudo bem. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA. Senhor Alex, por gentileza, pode prosseguir. Boa tarde, Emílio, Flávio, Silvio, obrigado aí pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira, ela é um pouco mais aberta, né? Acho que depende um pouco mais de bola de cristal, mas como é que vocês estão vendo o segmento, principalmente corporativo, né? A companhia levantou capital recentemente, parte do uso da oferta era para direcionar, para fazer lajes, replicar um pouco a estratégia do EZ Tower, já tem o Wester Tower, que tem construção. Como é que vocês estão vendo esse segmento, principalmente, que a gente pode esperar aí, talvez, alguma mudança mais estrutural em demanda futura, né? Não são nem novas áreas. Então, assim, hoje vocês têm um pé um pouco mais atrás, ainda estão confiantes nessa estratégia.
E a segunda pergunta, o Emílio acabou mencionando aí que vocês conseguiram algumas renegociações do lado de custos, com fornecedores. Se pudesse explicar um pouquinho melhor, assim, é contrato de matéria-prima mesmo, aço ou até mão de obra tá mais fácil de negociar nesse período aqui? Eu vou falar a respeito do corporativo, é o Silvio que está falando. É assim, é óbvio, né? A gente vendo tudo isso que está acontecendo, a saúde financeira de uma série de empresas ser deteriorada, você assistir grandes conglomerados mundiais, aí, internacionais, tendo problema, eles são uma parte importante, vamos falar, dos usuários das lajes corporativas. Então a gente enxerga vamos falar, um arrefecimento da demanda por lajes corporativas. Acho que é óbvio, todo mundo consegue enxergar isso. Agora, quando a gente volta para trás e olha a outra conversa que o pessoal fala, de que, não, agora todo mundo vai trabalhar online, vai mudar o meio de viver, eu acho que isso é muito limitado. É muito limitado por uma questão cultural e social, né? A pessoa, isso aconteceu há algum tempo, as empresas identificaram que elas tinham condição de trabalhar online e eles fizeram experiências, principalmente nos Estados Unidos, de fazer trabalho online. Isso desagradou os colaboradores. Então, por exemplo, uma moça, um rapaz, ele não quer trabalhar em casa, a moça não quer trabalhar em casa e ter que ficar lá com a empregada, com o filho chorando, o marido. E o marido a mesma coisa. A pessoa quer se arrumar, quer ir para a rua, quer ir para o escritório, quer sair para almoçar com as amigas, com os amigos, quer voltar. E essa interação entre as pessoas no escritório também traz mais produtividade, traz novas ideias. Então, o que eu falo é assim, para o médio prazo, nós estamos aqui, junto com todo mundo, enfrentando aí uma crise dramática. Então, eu acho que para o curto prazo, sim, tem problema para a demanda de residencial, de comercial, de tudo, que não é específico, sei lá, especificamente galpão, aquele de last mile lá, é logística da última milha, ok. Mas, no geral, a gente deve sofrer um arrefecimento da demanda de tudo e a laje corporativa está junto. Agora, eu não acredito que isso não é recuperável. Eu acho que com o tempo recupera. E a empresa, do mesmo jeito que nós estamos falando que nós vamos fazer com os residenciais, vai acontecer com as lajes corporativas, com os outros comerciais. Nós vamos primeiro entender direito o que está acontecendo, qual que é a demanda, como ela está se comportando, e depois que nós vamos falar, partir para a continuidade ou para a execução de novas obras. É da política da empresa sair um pouco atrasado, vamos falar que a gente segure as coisas e chega em setembro e dispara tudo. A gente prefere, na companhia, sair um pouco depois e se atrasar um pouco do que sair antes e perder. É melhor sair atrasado do que queimar na largada, é isso. A gente prefere assim, sair um pouco atrasado, enxergando um pouco melhor o que está acontecendo, do que sair com toda a força e depois bater numa parede. Essa é Agora, da outra parte, eu não sei, acho que o Emílio ou o Flávio podem responder. É assim, nessa questão da parte aí dos fornecedores, eu acho que o que o Emílio quis dizer mais claramente foi assim, nós tivemos um ajuste rápido no nosso G&A, né? Então, os nossos funcionários, a gente, até nesse momento eu queria até aproveitar e agradecer a eles a rápida compreensão do momento que a gente vive, e eles foram muito aderentes aos sacrifícios que a gente vai ter que enfrentar juntos. Então, a gente conseguiu fazer ajustes, eventualmente, por enquanto, alguns colaboradores a gente explicou. E, além disso, nos nossos fornecimentos de insumos de escritório, tipo TI, tipo de prestação de serviços jurídicos, a gente também conseguiu uma boa adequação de custo, um custo abaixo.
Na questão das obras, um ponto importantíssimo, vamos pegar aí na indústria geral, né? Nós conseguimos manter os canteiros funcionando, né? Então, esse foi um trabalho aí que foi feito em conjunto por todas as construtoras, fizeram um bom protocolo, um protocolo que se mostrou vencedor e que permitiu que a gente, nesses últimos 2 meses, fôssemos um dos únicos segmentos funcionando dentro da cidade de São Paulo. Então, isso também foi muito importante. Agora, isso nas obras não decorreu em economia de custo de obra. Na verdade, você teve alguns custos adicionais em função dos protocolos que você está tendo que adotar. Nós estamos trabalhando com toda a segurança sanitária possível e para preservar a vida de todos os nossos colaboradores. Então, isso, inclusive, entendo eu que é um exemplo para a indústria toda e para o comércio em geral. Eu acho que se a gente consegue manter uma obra funcionando, respeitando os protocolos, de alguma maneira, com certeza, eu acho que é bem possível que nos próximos 15, 20 dias, que o governo pudesse avaliar e abrir outros segmentos do comércio, porque para tentar que eles comecem a operar gradativamente e voltar à normalidade. Então, a grande economia que o grande ajuste que a gente fez foi nos nossos custos de G&A. E custo de obra não teve economia substancial. Na verdade, de projeto de arquitetura, contratos de cálculo, nós fizemos um mutirão na empresa e nós renegociamos o Emílio negociou os contratos dele, cada diretor chamou todo mundo que prestava serviço e nós renegociamos os contratos. É isso, devemos ter conseguido uma economia nesses contratos da ordem de 15% a 20%, uma diminuição. Inclusive aluguel de plantão, por exemplo, o local que eu tinha alugado para plantão, nós conseguimos suspender o pagamento pelo período da pandemia, nós conseguimos algumas coisas que deram, vamos falar, um alívio que é pequeno, mas a gente conseguiu. A economia fica restrita a G&A, comercial, RI, mas a obra, se tiver uma economiazinha de cálculo, mas o material é o mesmo, os insumos de obra são os mesmos custos e um pouquinho mais de custo operacional de sanitário. É isso. Não, tá ótimo, ficou bem claro. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Rainal, do Bradesco BBI. Senhor Pedro, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, boa tarde, obrigado pelo call. Do meu lado são umas perguntas rápidas, na verdade. Então, a primeira, vocês comentaram aí sobre esses 3 próximos projetos aí que estão para serem lançados. Em relação a esses projetos, eles já foram aprovados ou ainda não? É mais uma questão de timing mesmo. E tocando nesse ponto também da aprovação de projetos, como vocês têm observado isso aí durante esse período da quarentena? Então, se o processo de aprovação tem sido mais devagar. E a segunda pergunta em relação às vendas online, então acho que vocês comentaram no resultado que desde o começo da quarentena vocês conseguiram dobrar esse volume de vendas, então talvez assim, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor do que seria um patamar alcançável, se ainda tem espaço para crescimento dessas vendas. Obrigado. Sobre vendas, né? Eu acho que... Eu acho não. No mês passado nós devemos ter vendido alguma coisa como entre 15 e 20 milhões no final. E esse mês nós estamos caminhando para vender entre 40 e 50 milhões. Eu acho que é isso que nós estamos conseguindo no momento. Isso se também não tiver nenhuma mudança daqui para o final do mês, eu não sei falar. Conforme as coisas vão andando, né? Essa coisa piora, se eles fizerem alguma medida mais que dificulta mais para a gente, aí também pode diminuir um pouco. Mas o fato é que
não são vendas que dão sustentação para uma companhia do tamanho da nossa. Então, essas vendas aí na faixa de 30, 50 milhões por mês, não é aquilo que mantém bem uma companhia como a nossa. Nós precisamos abrir os plantões para ter o funcionamento, vamos falar, correto. Senão a gente não opera bem. Eu também acho que pode até ser, mas vai demorar muito tempo para a gente conseguir atingir um patamar de venda, vamos falar, substancial com plantões fechados. E a outra resposta é assim: a prefeitura está trabalhando lentamente. Eles estão trabalhando, mas lentamente. Acho que tem muita gente, o funcionário público não é exatamente obrigado a ir no trabalho. Então, você imagina com essa situação que a gente está vivendo, é difícil do cara ir lá na prefeitura e vamos falar, desenvolver o trabalho dele. Não está parado, mas está lento. Esses 3 projetos que nós estamos falando, eles estão prontos, mas a prefeitura não os aprovou. Tem um que é modificativo, esse da Avenida República do Líbano, não é um projeto novo, é um modificativo. A gente já tinha um que a gente aprovou no começo do ano e nós resolvemos mudar ele, estamos alterando ele para esse produto que a gente acha muito mais adequado, esse produto que nós estamos aprovando lá. Mas não é esse o gargalo para lançamento. Acho que o gargalo para lançamento é o fim da quarentena e a gente entender exatamente como é que está o apetite do comprador para imóvel, se realmente ele vai vir comprar, e aí nós vamos ter esse tempo até isso ser solvido. Eu acho que a gente vai estar com esses projetos mais do que aprovados. Projetos mais do que suficientes para lançar. Não vai ser esse, vamos falar, o limitador dos lançamentos, com certeza não vai ser a aprovação de projeto. Tá claro, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, do Banco Santander. Senhor Bruno, por favor, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo call. Acho que a minha pergunta talvez é um pouco mais para o Emílio. A EZTEC sempre teve uma disciplina muito grande, é reconhecida por ter um foco em rentabilizar muito bem o seu ativo, o seu patrimônio, né? Olhando esse slide que vocês colocaram aqui do breakdown da quebra do patrimônio líquido do ativo, a gente vê que tem um percentual muito grande aqui que é caixa e já land bank, né? Então a minha pergunta é, com essa mudança forçada que está tendo que ter de estratégia e de rever guidance, como que muda a estratégia da companhia para rentabilizar esse ativo da mesma forma? Assim, o que vocês esperam fazer? Porque se a estratégia era comprar terreno numa velocidade talvez diferente, fazer lançamentos numa velocidade diferente, então a crise vem provavelmente impactando bem aí o giro do seu ativo, né? A velocidade com que você vai girar esse ativo. Então, como fazer qual que é a estratégia, como está a cabeça de vocês para essa mudança? Assim, existe a possibilidade, por exemplo, de aumentar a exposição a recebível, já que o recebível é quem está trazendo uma rentabilidade interessante? Bom, nessa linha. Obrigado. Eu vou te responder, olha. Nós estamos, vamos falar, olhando tudo. Primeiro, nós estamos olhando tudo. Possibilidade de fazer, por exemplo, não estou falando nada disso que eu estou falando é certo ou vai ser feito. Nós estamos olhando todo tipo de oportunidade aonde a gente possa investir o nosso dinheiro com segurança. Mas nós não vamos fazer um movimento enquanto a gente não entender, vamos falar, o posicionamento do mercado pós-crise. Nós não vamos se movimentar. Então, aí a gente vai negociar, a gente vai conversar, nós vamos olhar, como o Emílio falou, nós temos 8 bi de land bank, de lançamento, são terrenos maravilhosos, nos melhores lugares. Então, eventualmente, um terreno que aparecer que for muito, muito barato, muito bom, a gente pode estudar. Ou uma permuta,
por mercadoria que a gente já tem lançado porque ou pronta, que desse liquidez naquilo que nós já temos em nosso estoque. Essas são as possibilidades da gente adquirir no terreno. Vamos ver as empresas que tem muita gente captou, pegou dinheiro para ir em direção a um IPO, eu não sei como eles estariam, nós estamos olhando, acompanhando, vendo as possibilidades que tem. Mas o que eu falo é assim, nós, como toda vez a mentalidade é uma só, nós somos acionistas da empresa. Então, o nosso interesse está alinhado com o dos acionistas. O que a gente quer? Rentabilizar esse dinheiro de uma forma boa. Se não for rentabilizar de uma forma boa, nós vamos dar um destino para o dinheiro que não é dentro da companhia. Então, aí nós vamos fazer outra coisa. O que não está na nossa cabeça nesse momento. Nesse momento, nós estamos com esse dinheiro, estamos olhando, a gente acredita que podem aparecer oportunidades, podem aparecer formas de investir isso de uma maneira adequada. Mas é óbvio, nós não vamos deixar esse dinheiro dentro da companhia 2 anos, 3 anos, recebendo 2%, 3% de CDI, nós não vamos fazer isso. Nós vamos olhar com calma, com atenção e vamos tomar essa decisão correta de investir ele, se for seguro, se for rentável, na hora correta, ou dar outro destino nele. E a deixar 3% por 2 anos é para todo mundo perder dinheiro. Então, a nossa ideia não é essa. Então, nós vamos buscar oportunidades corretas para investir esse dinheiro. E a gente tem tempo e acredita que vai aparecer. Mas tudo isso com calma, enxergando esse cenário para frente, nós não vamos tomar uma medida antes da gente enxergar como é que vai se comportar esse mercado, porque eu acho que seria um erro. Ótimo, esclarecido. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do banco JP Morgan. Senhor Marcelo, por gentileza, pode prosseguir. Boa tarde. Só se vocês pudessem dar um update aí sobre o programa de recompra, enfim, o que vocês fizeram depois do final do trimestre, enfim, era um programa rápido, grande, só entender como é que está a evolução disso. Obrigado. Emílio, fala você. Claro. Oi, Marcelo, boa tarde. Marcelo, obrigado pela pergunta. Olha, é o seguinte, Marcelo, nós não tomamos a decisão ainda e, por enquanto, nós não executamos o nosso programa de recompra. Eu acho que isso parte aí, é quase uma emenda em relação à resposta que o próprio Silvio já iniciou. O que tem por trás disso é o seguinte, nós estamos num momento de incerteza. Se você lembrar a maneira como eu comecei esse webcast, eu disse o seguinte, olha, essa diretoria está mais unida do que nunca, para viver, comprometida para viver esse período de incerteza. Então, o que nós estamos mais fazendo ao longo do tempo é discutindo, refletindo, debatendo ideias, porque, no fundo, é um cenário que nós nunca vivemos. E entramos nesse cenário extremamente preparados, sob todos os aspectos. Então, tomar a decisão de fazer alguma coisa significa que você está absolutamente consciente de que é a melhor forma de rentabilizar. E a verdade é que, como o Silvio disse, eu só reforço, a verdade é que a gente começa a enxergar uma série de oportunidades que podem ser extremamente interessantes para a companhia, de todos os lados, né? Nós não sabemos exatamente se os terrenos vão ter uma diminuição de custos ou não, mas sabemos da fragilidade de muitas companhias, sabemos da possibilidade que nós temos com injeção de capital e com os processos que nós já temos estabelecido, a capacidade que a gente tem de trabalho, o quanto ajudaria, por exemplo, uma outra companhia se a gente trouxesse para dentro. Isso é uma hipótese dentro de tudo aquilo que a gente conversa e não significa que nós vamos fazer. Então, o programa de recompra ele está dentro dessa situação. Por enquanto, não o executamos, mas ele está aberto justamente porque é parte dessa nossa reflexão. Marcelo. Perfeito. Muito obrigado, Emílio. Obrigado, Marcelo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Cassari.
da Ace Capital. Sr. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Senhor Gabriel? Senhor Gabriel? Pode prosseguir, Senhor Gabriel. Senhor Gabriel, seu microfone está aberto. Pode prosseguir, por gentileza. Senhores, enquanto o senhor Gabriel não consegue aí a conexão, eu acho que eu vou pegar e vou eleger aqui uma pergunta que veio no nosso chat de pessoa física. Eu acho que eu vou colocar o senhor Mauro Santos aqui como representante aqui das pessoas físicas. Algumas perguntas já foram respondidas pelo Silvio e pelo Flávio, mas eu acho que só como emblemático aqui, Silvio, o Mauro, nosso acionista, pergunta se na crise atual vem surgindo boas oportunidades na compra de terrenos a preços mais baixos. Ele quer entender se nós vamos utilizar esse caixa em terrenos somente a preços mais baixos. O que nós estamos observando de preços? Eventualmente, sim, mas ainda não fizemos isso. Eu acho que vai demorar um pouco ainda para o preço do terreno cair. E vai demorar um pouco, mais um mês, mais 2 meses. Vai ter que apertar um pouquinho ainda, porque a pessoa que é proprietária de um terreno, de um imóvel, ela ainda tem na cabeça aquele preço que estava praticando em março. Em março nós estamos falando de 2 meses atrás, né? Então, por enquanto, não. E por enquanto é isso que nós estamos falando, nós estamos olhando tudo. Eventualmente, se for algum imóvel aparecer com preço baixo, nós vamos analisar, mas por enquanto não. Obrigado, Silvio. Senhores, fechamos a sessão de perguntas e respostas. Se o operador puder devolver a palavra ao Flávio para as considerações finais. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Flávio Zarzur para as considerações finais. Sr. Flávio, pode prosseguir, por favor. Bom, a mensagem principal que eu gostaria de deixar é assim, né? Que nesse momento, e como tudo que foi dito até agora, a gente está procurando um cenário para projetar para frente a companhia, um cenário do país, como que as coisas vão acontecer. E, por enquanto, não encontramos esse cenário. Assim como também ainda não encontramos, num cenário totalmente adverso, oportunidades que valessem a pena de a gente botar a mão no bolso e gastar um dinheiro por uma coisa que realmente está num preço totalmente descontado, que também não houve ainda. Então, nós estamos numa posição mais defensiva, mas, por outro lado, nós temos uma empresa totalmente na mão, todos os nossos colaboradores e fornecedores totalmente comprometidos conosco, e aí nós estamos preparados para enfrentar o desafio que vem pela frente. Nós vamos ficar aguardando o cenário e o farol que nos indica o caminho que a gente deve seguir. É isso que eu tenho para dizer para vocês. E eu gostaria só de deixar mais uma mensagem. Então, nesse período aqui, nós tivemos o desligamento do nosso diretor de negócio imobiliário, o João Paulo Flávio, a quem eu queria agradecer muitíssimo pela colaboração que nos deu nesses últimos 11 anos e que, assim, no seu caso aí, lógico que era um pedido que ele queria se aposentar dentro de uma situação como que a gente está vivendo, mas a gente sabe que a gente sempre vai poder contar com ele e ele pode contar conosco, viu? Obrigado a todos e quando precisar da gente, estamos aqui para
responder qualquer dúvida e pergunta. E eu queria... Pode falar. Eu queria fazer uma colocação assim, olha. Nós assim, a gente trabalha muito bem quando o mercado está bom. E quando o mercado está bom é a hora de ganhar dinheiro e é a hora de você ser usado e avançar para frente com força, né? A gente é bem arrojado, acho que isso ficou demonstrado aí nos anos que passaram, mas também na hora que vem a crise, como das outras vezes, eu falo assim, se a gente se destaca quando o mercado está bom, eu falo assim, acho que a nossa especialidade, nós somos melhores ainda para gerir dentro da crise. Eu não estou falando que a gente vai fazer ganhos extraordinários dentro da crise, mas a gente tem uma gestão muito firme, muito segura, nós temos muita proximidade com os contratos, a gente fica muito em cima, então nós temos um controle quase que de banco, se não for igual ao de banco, né? Então nós temos lá uma série de procedimentos que a gente adota que nós conseguimos enxergar a companhia como um todo. Eu, como sempre falo assim, nós temos um pessoal que está com a gente há muitos anos. Então, nós temos uma equipe muito bem formada, muito bem preparada, que nós investimos muito para eles virem até aqui com a gente. Então, agora, nós temos, vamos falar, uma equipe espetacular, nós temos uma quantidade de recursos dentro da empresa que é considerável. Eu acho que vocês pegaram a gente, essa crise pegou a gente com maior caixa. Você vê que nós pegamos aquele dinheiro lá em julho, agosto, não me lembro mais, acho que em agosto. Esse dinheiro, nós conseguimos comprar os terrenos sem fazer um consumo grande de caixa. No último trimestre nós fizemos caixa positivo. Então eu falo assim, nós temos um controle muito seguro. A crise pode ser longa, mas se tem uma companhia que ela é perene, que ela tem força para atravessar a crise, é a EZTEC. Nós vamos atravessar essa crise com o mínimo de prejuízo possível, com o mínimo, machucando o mínimo a empresa, porque nós cuidamos dela com muito empenho e nós temos muita gente preparada junto com a gente. Então, essa mensagem assim, é que nós estamos tranquilos dentro do possível e que a nossa empresa ela é uma empresa que veio para ficar, já está há 40 anos, com certeza nós vamos ficar mais 40, mais 60 anos aí trabalhando aí. A EZTEC vai estar trabalhando aí. Então, acho que é isso. Obrigado para todos. A teleconferência de resultados da EZTEC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo dia.